viagem, indo gravar mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. E hoje vocês vão achar que vocês estão num episódio déjà vu. Vocês vão olhar para a nossa convidada de hoje e falar assim, mas ela já não fez semana passada? Não. Semana passada a gente falou com a Lina e hoje a gente vai falar com a Luíse, que é a irmã gêmea da Lina. Mas apesar de elas serem gêmeas, elas trabalham com áreas extremamente distintas e diferentes. Então vai ser uma delícia. A gente visualmente parece que vai estar falando com a mesma pessoa, mas a gente vai estar falando com alguém que engaja muito no social, no ambiental. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida e que tem um coração que é até difícil de descrever. Então eu tô chegando, Luíse, pra gente gravar o nosso episódio de hoje. Já te encontro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Vocês já sabem com o que eu vou falar, eu já vou chamar ela aqui. Mas antes, eu quero pedir para vocês aquela nossa tradicional ajuda para você que gosta de incentivar um pequeno negócio, um pequeno empreendedor. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, encaminha esse vídeo para alguém que vai gostar desse assunto, que também gosta de empreender na área do social, na área do sustentável. E eu também sigam a Luíse Valentim, que está aqui com a gente hoje. Oi, Luíse, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigado, Bianca. Um prazer. Lu, se apresenta um pouco pra gente. Para quem não conhece a Luíse Valentim, quem é a Luíse Valentim? Bom, tenho 32 anos, sou carioca, com pais mineiros, tenho uma irmã gêmea idêntica, adoro esporte e me formei há muitos anos atrás em engenharia ambiental. Nos últimos anos aí venho lidando e trabalhando muito com consultoria na área de sustentabilidade e de responsabilidade social, onde acho que muito ligado ao meu propósito, né? Eu venho conectado ao voluntariado. Então a Lu é muito forte isso, assim, quem conhece a Luíse aqui no Rio de Janeiro sabe que essa parte do voluntariado dela e do social principalmente, mais do que do sustentável, né? Agora você tá indo mais pra área do sustentável, é isso ou eu tô falando errado? É isso, é por aí. Mas é muito forte isso na Luíse. A Luíse sempre foi ela sempre representou o social aqui no Rio de Janeiro para muitas pessoas, inclusive para mim, assim, tudo que eu preciso dessa área, ou de querer fazer uma ajuda, ou de querer indicar algum projeto, é sempre com a Lu que eu falo. E Lu, de onde surgiu esse interesse? Isso é seu? Ou você acha que teve alguma escola, alguma coisa no seu passado que te levou para esse momento do social? Acho que tem um pouco dos dois, né? Eu lembro muito na minha infância, né, da minha avó por parte de pai, né, uma família muito grande, meu pai tem 11 irmãos, e eles sempre tiveram esse lado muito da generosidade, né, uma família muito humilde, né, então sempre tinha ali um compartilhar. E aí eu, nas histórias, cresci com esses tipos de história, né, o mais novo usava o tênis do mais velho para ir para a escola de tarde, porque não tinha condição de ter tênis, né, o uniforme da escola, então acho que isso já veio no intuitivo. E depois, ali, aos 16 anos, eu comecei a fazer um voluntariado muito por achar que era necessário, que era uma oportunidade também de você comunicar. E aí, não sei se é um pouco do signo, né? Mas sou gêmeos, né? Como uma irmã gêmea, mas sou do signo de gêmeos, então tem lado de comunicação no meio disso. E acabou ali me instigando muito a fazer o bem, né? Por pequenos passos ali como uma adolescente, sem saber muita coisa. E instigar isso e eu entender que isso era muito maior, né, de sentimento, isso me preenchia. E aos 18 anos, eu lembro que no dia do meu aniversário eu fui direto doar sangue, né, e acho que a partir dali, aos 17, 18 anos, eu comecei a fazer de fato voluntariado em muitas causas diferentes, e aí a dominar cada vez mais elas, estudar cada vez mais elas, e acho que hoje eu levo isso até pelo profissional, mas como estilo de vida também. Não, é muito estilo de vida da Luíse mesmo, ela tá sempre envolvida, final de semana. De vez em quando a gente chama ela pra sair, ela não pode, porque ela tá no Jardim Gramacho, com as crianças de lá. Você chega no Jardim Gramacho com a Lu. Todo mundo conhece a Luíse. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes. E fora que você também muda a nossa cabeça. Quando a gente vai fazer voluntariado junto com a Luíse, a gente volta com uma outra cabeça sobre o voluntariado. Porque a Lu, ela tem uma veia de... Cara, entender o outro, né, Luíse? Você tem um lado de empatia muito forte, assim.
e você desenvolveu esse lado da sua empatia estudando. Você não só voluntariava, você estudava sobre o que era necessário fazer e tudo mais, né? É, perfeito. Acho que até a tua última pergunta, ela desencadeia isso, isso junto, porque são dois lados, né? Um de você fazer por espontânea vontade, porque você vai se sentir bem, e o outro que é como é que você também traz um pouco de conhecimento em cima disso. E eu entendia e olhava muito nesses locais vulneráveis, e não só em comunidade, mas em área remota, em áreas que são invisíveis, ou até mesmo em pessoas em situação de rua que estão invisíveis ali, do lado da nossa porta de casa. Então, é como é que a gente também trazia conhecimento, a expertise do que tínhamos, né, no serviço público, na sua cidade, para conhecimento também de quem está um pouco mais afastado, distante dessa informação. Então, conectar esses dois lados foi muito importante, mas eu ali com 2016, eu lembro que eu fiz o meu primeiro curso de empreendedorismo social, que um pouquinho antes, a responsabilidade social corporativa dentro das empresas, elas só eram conectadas ao voluntariado. Então, fazer voluntários, ter boas ações ali dentro da empresa, era conectado a essa área. Uma área muito desvalorizada, melhorou bastante, né, até por conta de pandemia, né, o que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, e muitas outras, né, emergências, Brumadinho, Petrópolis aqui perto do Rio de Janeiro. Então, isso já traz essa perspectiva. Então, a área vem melhorando, né, quem está nessa carreira, ela vem vem novos desafios, né, e você tem que ter ali um desenvolvimento contínuo profissional, mas eu fiz um curso de empreendedorismo social com a V Volunteer, né? E a partir dali, eu praticamente venho crescendo junto com a empresa nesse âmbito de conhecimento, né? Hoje já pude entender um pouco até sobre turismo em tragédia, a gente também está vendo isso e acontece no mundo inteiro, né? A gente fala sobre ajuda humanitária, a gente fala sobre gestão de voluntariados, crise, inteligência emocional. Então, eu vim ali desde os 16 anos estudando. Então, quando eu percebi, estava ali com 8, 9, 10 cursos no ano, focado nisso, né? E tudo que eu aprendi ali, que era muita tese, muita metodologia, né? Muita teoria, eu levava em experiência a campo. Então, quando eu via necessidade em tal local, eu falava, opa, eu consigo conectar isso ali. E eu acho que o que mais hoje, quem gosta de viajar, né? Eu posso dizer que o voluntariado e a responsabilidade social me levou para conhecer lugares que eu nunca imaginei conhecer por conta de uma necessidade de expertise que eu tinha. E me levou mais até do que trabalhos que eu já tive na minha carreira, né, no âmbito de sustentabilidade. Eu quero falar da sustentabilidade, mas a gente vai ter muito papo para bater aqui ainda. Eu quero entender um pouco mais do social. Há uns episódios atrás aqui, a gente conversou um pouco sobre isso, quando eu estava falando com o Lucas Attal e com a Isabela Biondi, que eles falaram, né, de voluntariado, de colocar o empreendedorismo deles também numa parte de doação. E daí tem um negócio, um mito, né, Lu, que as pessoas entendem que, cara, o voluntariado é só doação, mas isso pode ser sim um negócio, com salário, tipo assim, para você que ganha dinheiro vendendo qualquer coisa, por que não ganhar dinheiro ajudando as outras pessoas também? Isso se tornou uma profissão, tanto que tem as meninas da VV, que uma vez eu fui numa palestra que você me levou, e eu lembro que na palestra elas falavam um pouco disso, né? Qual é o problema de ganhar dinheiro ajudando as outras pessoas, né? As pessoas não gostam, não tem esse olho, né? Na verdade, elas acham que, tipo assim, você só pode fazer o bem se você estiver doando tudo, mas como que você vive, né? Como se paga o seu aluguel? Se você quer ter isso como carreira. E como que você me disse que você fez esse curso de empreendedorismo social, né? Como que assim, como que você se posiciona e explica para quem está aqui assistindo e que às vezes pode até acender uma luzinha nas pessoas que estão assistindo esse episódio. Talvez eu quisesse empreender no social. Como que se empreende no social para as pessoas entenderem como que é esse negócio? Boa. Acho que o primeiro de tudo a gente tem que empreender, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Então, na hora de você ter ali o seu negócio ou ter uma causa específica que você quer atuar, tem que ser aquela que acelera o teu coração, que te deixa, às vezes, desembrulhada, enjoada. Não é aquela que te deprime, tá? É aquela que te desperta, que te incentiva, que vai fazer você continuamente querer mais, né? Querer transformar, mudar, cuidar, né? Fazer inúmeras coisas. Esse é o primeiro ponto. Descobrir essa causa. Pode ser 1, 2, 3, não pode ser 200, porque a gente não consegue abraçar essas causas, porque cada causa tem uma camada de profundidade de onde vêm esses problemas. Então, acaba que uma causa já é bem extensa para
você como empresa acabar, né, escolhendo ali o teu negócio para apoiar. Mas acho que eu fui pro lado do empreendedorismo social porque eu senti na minha profissão, na engenharia ambiental, que cuidava ali de resíduos, saneamento, água, esgoto, a necessidade de que, por mais que eu faça bons feitos, bons impactos no meio ambiente, eu estava impactando o social e isso não era falado durante a minha educação. E quando eu senti essa necessidade, eu atuava no voluntariado e falava, puxa, mas aquela água e esgoto tá dando saneamento básico, tá dando infraestrutura básica para aquela família, mas e o impacto social que eu tô gerando ali? Sabe? Diminuir doença, diminuir ali o contato, né, com relação à saúde, que você gera problemas. E aí eu comecei a entender que o meu estudo faltava isso. Então, quando eu fui fazer o curso, eu fui entender o outro lado do social, e aí foi quando me conectou ao negócio. Foi a primeira vez que eu tinha estudado empreendedorismo, acho que a palavra também estava no despertar ali, né? Todo mundo falava de pequeno negócio, médio negócio e grandes empresas. Ou autônomo. Ou você era autônomo ou você era um empresário. O empreendedorismo não era muito falado, né? E aí era como se fosse aquela pessoa, empreendedorismo tem um negócio há um mês. E às vezes você tinha lá 10, 12 anos, né? Mas o seu negócio não era um negócio multinacional, né? E tudo mais. Então, quando eu percebi que isso tudo era um negócio, eu acabei aprendendo muitas ferramentas. Então, acho que quando você tá, desde você querendo fazer roupa, moda, né? Ou você querendo atuar também com consultorias ou qualquer outra coisa, você pode conectar a causa, e a causa vai se conectar aos seus pilares de valor do negócio. Então, você vai ter a sua jornada de negócio para lucrar e vai ter uma jornada em paralela de impacto positivo. E isso tem que ser mensurado, isso é valorizado, isso faz com que o teu negócio tenha mais valor. E a gente tem todo um arcabouço aí de coisas que incentivam negócios que geram impactos positivos, né? Não só de você poder ter um bom relatório para o teu investidor, né, ou para o teu board, mas existe um passo antes disso que é o impacto que você está gerando na tua cadeia, com o teu fornecedor, com o teu cliente, desde um atendimento humanizado. Então, isso tudo é algo positivo para o teu negócio. Ah, mas isso não tem a ver com uma causa? Tem. Às vezes, atendimento, cadeia e fornecedor, a gente está falando de bem-estar, né? Então, se você tem isso dentro da sua empresa, você transborda isso. E o seu lado, né, que você é muito bom, ele automaticamente pode ser o lado frágil de quem você está se conectando. E aí você consegue, né, ter ali a fidelização, a retenção de clientes, que é o que todo mundo quer, que é o lucro, vamos dizer, contínuo. No lado que a gente está falando de causas sociais, né, ou, né, tem gente que conecta aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que são formas de você linkar impactos positivos, que podem estar conectados a causas, que podem estar conectados a metas da ONU, que é para o teu país, né, tentar melhorar ali no âmbito global, ficar bem visto, e tudo disso tem a ver com diminuir uma desigualdade, né? Minimizar, às vezes até sanar, né? Esse é o objetivo. Então, a causa tem que ser conectada aos seus valores e quem constrói as empresas são os seres humanos. Então, isso tem que vir de você. E as coisas vão fluídas. Não é porque a causa, por exemplo, animal, no Brasil, é uma das causas que mais, assim, externaliza, cresce mais rápido, né? Se divulga, bate o coração das pessoas. É a causa animal a que mais cresce? Loucura. Então, assim, mas tem outras causas que são suas causas, né? Eu me preocupo muito com resíduo, eu me preocupo muito com criança, não necessariamente é a maior causa que tem. E tem gente que é raça, tem gente que é etnia, tem gente que é inúmeras causas, né? Pessoas em situação de rua, tem gente que é a causa do autismo. Então, você tem que escolher aquilo que vai te potencializar a agir, para que você tenha, né? Que é aquele amor que a gente tem pelos negócios, nossos negócios, que a gente tem pela causa também. E linkar isso. Então, você pode sim doar porcentagem do seu lucro para uma organização, linkar essa organização, né, pilares da organização para que você está doando junto com a sua. Você pode também, existem inúmeras leis de incentivo que você pode tirar ali, né, apoiar. Próprio imposto de renda mesmo, como pessoa física, a gente consegue ali também estar diminuindo taxas e podendo destinar recursos. Existem produtos que você pode fidelizar eles conectados ao porcentagem do lucro, pode ir para tal causa específica, então aí você pode ter várias causas, você consegue criar produtos em collab, o que faz você ganhar um alcance, às vezes, de um perfil de consumidor diferente. Então existem inúmeras formas de você atuar. E
existem empresas que têm seus próprios projetos sociais, né? Então, você consegue ali trazer, vou chutar aqui uma desigualdade, talvez no setor de energia, que é que mais mulheres entrem e façam engenharia para no setor de energia elas poderem estar trabalhando ali. Mesma coisa no setor da economia, de tecnologia, né? TI, poucas mulheres têm. Homens negros, médicos dentro de hospitais particulares. Então, se tem essas deficiências, essas desigualdades, tua empresa, teu negócio pode estar conectando para que essa jornada seja mais rápida, para que essa desigualdade diminua conforme o tempo. O que acontece no brasileiro e no empreendedor é que a gente quer tudo muito rápido. E aí esse impacto ele acaba tendo que precisar um pouco mais desse tempo, né? E a gente tem que respeitar esse tempo, né? Então isso tudo tem que estar no planejamento. Às vezes a gente quer impacto no curto prazo e às vezes a gente quer impacto no longo prazo. E desenhar isso junto do teu negócio, no crescimento do teu negócio. Acho que é mais ou menos por aí. E daí, assim, basicamente, eu tenho uma empresa, eu tenho essa vontade e eu quero trazer o social para minha empresa. Contrato, então, uma Luísa, no caso. Meu Deus do céu, a gente é amiga há anos. Vou trazer uma Luísa que vai te levar, vai te ajudar a construir esse caminho dentro da sua empresa. Hoje, esse é o seu negócio. Hoje eu faço isso na área principalmente de responsabilidade social corporativa. Já são muitos anos, aí é isso, né? Com muita metodologia, muita expertise, atuando nos 2 eixos, para multinacionais, empresas de médio porte, pequenas empresas e também, né, no terceiro setor. E hoje eu já nem sei mais qual setor que me conhece mais, todos me acionam, né, sejam em momentos de emergência ou desastre, mas também, principalmente quando estão com um baita problema interno, né, que precisa, na real, a consultoria ela vai muito do entender qual é o problema, trazer isso, e a gente vai fazer um diagnóstico preliminar, a gente vai entender os problemas que eles precisam ser melhorados, e eles daí plano de ação, e a gente faz um cronograma para atender isso. Uma das coisas do diagnóstico é que cada setor ele tem uma responsabilidade a cumprir, né? Então, se eu estiver falando ali um setor de óleo e gás, ele tem alguns temas naquele setor que ele já gera de impacto negativo e que ele é obrigado por lei a cumprir. Esses temas são prioritários, então linkar projetos sociais nesses temas é um bate-ganho. E aí eu tô falando de temas, já que a gente está traçando exploração de petróleo, a gente está falando de oceano, a gente está falando de trabalho seguro, né? Porque tem que ser morte zero em plataformas. Então, a gente linka segurança e trabalho, a gente linka causas e projetos sociais linkados aos oceanos, aos corais, e isso tudo potencializa você de diminuir inúmeros riscos e de ficar bem posicionado com o teu entorno. Pescadores é uma causa também para esse setor. Então, cada setor é fácil você linkar a causa. Se a tua causa potencializa, inclusive com o setor, esse match é muito mais fácil de você executar produtos, propostas e ganhar mais clientes, né? Saneia o setor, vamos pular para outro que é similar, né? Que atua também na mesma região. E aí vamos lá para a zona pesqueira, né? Você vai tratar com resíduos, você vai tratar com êxodo dos filhos que não querem ser mais pescadores, vai tratar das esposas dos pescadores que são marisqueiras e que trabalham muito manual. Então, olha como é que seus projetos já podem evoluindo, né? E é isso, acho que a jornada do teu negócio, ela vai nessa evolução, que são as camadas que eu falei. Muitos anos atrás, eu executava essas responsabilidades sociais em problemas que as empresas tinham, né? Hoje, né, com o avanço da sustentabilidade, do ESG, né, isso está cada vez mais na boca do povo, né? Antigamente eu demorava 10 horas, 3 dias de reunião, para uma proposta, né? Hoje tô com esse baita problema, como é que a gente resolve? E a escuta, ela tá mais aberta, né? Então é mais fácil de você fazer negócio, você se desenvolver. Hoje ele já me vem com um problema, falando, até aqui que eu consigo, mas eu não entendo como eu faço isso. Então você consegue sonhar junto, né? E aí eu acho que, como você falou de um aspecto de uma escutativa, né, que eu tenho na comunidade, eu acabo executando muito dentro do corporativo. Uma das coisas que eu acho que mais que eu me realizo, eu não consigo, e nem vou, acho que falar se eu sou terceiro setor, se eu sou responsabilidade social ou sustentabilidade, é exatamente isso. Acho que um nutre o outro. O que eu tenho e que eu aprendo dentro do campo, né, de ajuda humanitária, de voluntariado, eu levo esses ensinamentos para dentro do corporativo. A gente precisa dentro do corporativo, né, ter uma expectativa, ter o respeito, né, ter às vezes até vamos falar a verdade, que o campo te traz isso muito.
né? E eu aprendo muito também no corporativo de metodologia, processo, planejamento, absorver isso tudo eu levo para o campo do terceiro setor, das comunidades, né? Onde a gente vê ali vulnerabilidade. E isso também acontece com solução. Então, muitas empresas às vezes têm solução de filtro de água, solução de casa de emergência. Eu acabo levando essa solução da empresa que ela possui no campo que eu atuo. E aí esse match funciona muito mais rápido do que com quem às vezes tem que fazer consultorias longas, mapeamento de campo, por conta dessa conexão, né, com as comunidades. E você também faz conexão de projetos com projetos, né? Porque uma vez lá no Jardim Gramacho, você levou um outro projeto que fazia iluminação com garrafa PET. Então, não só do setor privado com os projetos, mas de projeto com projetos também, né? Perfeito, eles estavam com um problema de iluminação, por exemplo, na comunidade, Litro de Luz, né, que é uma ONG que faz energia, né, com não só garrafa PET, mas com toda a tecnologia de energia solar, né, estava querendo entrar na comunidade. Né, assim como o Teto também, né, muitos anos atrás também buscava muito entrar em Jardim Gramacho, então a gente abria essas portas. Trazer associações, os líderes comunitários, não é a Luíse sendo ponte, depois se conectou, essa relação tem que ser das ONGs com esses líderes locais, com esses empreendimentos, pessoas que já estão ali na comunidade. Então é importante. O que eu faço é meio que balancear no começo, né, e depois tem que tirar, né, o seu time de campo, que as coisas acabam acontecendo. Então é muito importante e a gente sempre lembra, atrás da Litro de Luz tinham empresas que patrocinavam eles, que tinham o mesmo interesse de implementar na comunidade. Então fazer essa conexão a gente também está fazendo, né, vou chamar de um lobby positivo, né, no meio disso. E o que eu sinto muito é que hoje eu não vejo tantas ferramentas que escutam um lado e trazem a solução para esse match rápido, né? A gente sabe que isso acontece quando a gente está com algum desastre, alguma emergência muito grande. Né, como é que a gente acha soluções de vacina, soluções de crise, soluções de desastres, mas sempre muito emergente. O que a gente não pode é sempre esperar, né, isso estourar. Vai acontecer. Isso estourar para a gente atuar efetivamente. Né, uma das grandes coisas que a gente está vendo, né, agora no acontecimento do Rio Grande do Sul são inúmeras tecnologias acontecendo em menos de uma semana. Né, e tecnologias que já estão vindo com o investidor, já estão vindo para ajudar um desastre, uma crise emergencial. O que a gente não pode fazer é, daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, esquecer essas tecnologias e não continuar desenvolvendo elas. Né? Então, acho que esse também é um grande ganho, que é o que eu já venho fazendo há 2 anos, né, para cá, cada vez mais estudando tecnologia, inovação, né, porque a gente precisa trazer essa agilidade para quem está precisando mais. Ô Lu, você contou aqui sua história de como que você foi para esse lado social, mas você fez uma faculdade de engenharia ambiental. E a gente sabe, tanto que eu fui numa palestra que você deu na faculdade que você estudou, que quando você faz uma faculdade de engenharia ambiental, eles não te formam para o social, né? Não. Em que momento que você conseguiu trazer isso? Eu acho que tem até uma história do Jardim Gramacho, que você ajudou a regularizar o lixão e depois você se deu de cara com as famílias sem trabalho, assim, né? Que momento que você juntou sua formação com o social? Eu não conhecia Jardim Gramacho, né? Na época que eu estagiava no INEA, que é o órgão ambiental, né, aqui do estado do Rio de Janeiro. E um dos objetivos, eu atuava na área de resíduos, que é na minha engenharia, a área que eu estava me formando naquela época. E uma das metas era a gente fechar o maior lixão da América Latina, que estava há 34 anos em céu aberto. Eu tô falando isso em 2002, 10, 12, né, muitos anos atrás. E aí eu não podia ir para campo porque era estagiária, então eu fazia basicamente, né, estudar muito ali resíduos de saneamento do meu computador, mas meus chefes iam a campo, que hoje são grandes amigos, eu tenho o maior orgulho disso. E a gente, ao fechar o maior lixão da América Latina, né, deu aquela explosão daquele boom de informação, né, chegou na New York Times, algo bem gigante para o Brasil. E essa lei existe, uma lei super bem escrita, né? É uma lei que é até, vou dizer, copiada por muitos países, de execução. E 1 ano depois, eu pude me voluntariar em Jardim Gramacho, através de uma ONG que lidava, né, no social ali focado em crianças. E com relação a isso, eu comecei a conhecer as famílias, conhecer a história daquelas famílias, que eram famílias nômades, né? Elas já estavam ali há 30, 40, 50, 60 anos, e elas saíram de outra região que tinha-se muito lixão, muitas cooperativas, muita coleta, né, muita reciclagem envolvida, que era o sustento delas, e elas iam
andando para onde esses resíduos estavam. Então a gente chama até que, se a gente mapear o histórico da árvore genealógica delas, a gente entende o histórico também dos resíduos, né, e dos lixões a céu aberto, que eram permitidos. Hoje a gente tem alguns irregulares, mas por conta da política de resíduos sólidos, o lixão de Arengra Gramacho foi fechado, e quando eu fui para lá, um ano depois, eu vi aquelas famílias abandonadas. Sem trabalho, né? Porque o lixão é ruim para o meio ambiente, mas era o sustento de inúmeras pessoas, e de repente estamos sem trabalho e abandonados. Abandonados, eles tiveram, né, algumas famílias a restituição, né, os catadores que eram os catadores certificados, eles foram restituídos, mas eu até brinco muito conversando, mas é até uma fala muito séria, mas que se talvez meus pais não me incentivassem na época que eu era criança, adolescente, a ir pra escola, eu, como carioca, ia pra praia. Então, assim, você precisava desse instinto, de alguém te instigando aí todo dia, te obrigando quase que ia todo dia, uma forma de educar. E eles chegaram, né, a restituição financeira em cima dessas famílias foi, toma aqui, 5 mil reais, 10 mil reais, 3 mil reais. As pessoas foram no shopping e perderam a noção, porque nem elas não foram educadas a isso. Então compravam 10 vestidos da mesma cor, 3 geladeiras, 4 freezers, 2 máquinas de lavar, coisas que elas não necessariamente precisavam, né? Mesmo tendo ali um contexto familiar de 8 pessoas, 6 pessoas. Então teve esse desequilíbrio e o dinheiro acabou muito, muito rapidamente. Tem dentro da política, né, a capacitação dessas pessoas em cima de cursos que elas escolhem fazer. E eu brinco que era um carro de som, né, que passava na comunidade, e aí são falas próprias deles, né, eu não estava trabalhando dentro do laptop, distante da realidade deles, que era um carro de som que passava e te chamando para você fazer um curso de motor, de elétrica, em outras formações que eram importantes, que eles mapearam com a comunidade, e de fato não teve quórum, né, para esses cursos. Então poucas pessoas não se formaram, não conseguiram sair ali de ser um catador dentro de um lixão aberto. Hoje esse lixão ele se tornou um aterro controlado, porque esse era o intuito, né, para que depois elas pudessem atuar, inclusive, tanto no aterro controlado quanto em outros setores que elas podiam trabalhar, em shopping, em segurança, numa faxina em algum lugar. Não foi feito. Então, quando eu cheguei lá um ano depois, eu vi aquelas famílias abandonadas, invisíveis, porque elas agora não estavam nem sendo os catadores importantes para uma cadeia de reciclagem. E aí a reciclagem que existiu lá e que atende hoje a cidade do Rio de Janeiro, ela acaba sendo de 30 mil pessoas, agora 2 mil. Então você vê o abandono dessas famílias, e não é todo mundo que consegue esse trabalho ali. Então depois teve deslocamento de pessoas, promessas inúmeras, e acabou não sendo cumprido. Então, por mais que a política ela seja, né, muito bem escrita, ela tem que ser executada 100% do começo ao fim. Mas ela também era bem escrita, Lu, baseada na nossa realidade. Essa é uma coisa que eu aprendi muito com você, né? Então, tipo assim, ela não foi escrita baseada na escuta daquelas famílias. Tipo assim, quantas daquelas pessoas tinham interesse em fazer um curso de mecânica? Nenhuma, não teve quórum, as pessoas não foram, assim, não era o caminho que elas queriam seguir. Algumas vezes, quando a gente faz voluntariado, a gente impõe coisas que a gente, na nossa mente, acha boa, mas não é o que eles querem, né? Então acaba que, por mais que a intenção seja boa da política de fazer, e a gente passou com o carro de som, e a gente tentou encaminhar essas famílias, não teve ao lado da escuta, que é o que você traz muito, que você fala muito, que é sentar lá e escutar e entender o que eles precisavam. E até rever a rota. Rever a rota dentro do negócio, se já está no voluntariado, ela é essencial, né? Então, por mais que ela seja uma rota que você tem que rever de 2 em 2 minutos, não tem problema. Mas se for para dar certo, se for para a gente acertar, de fato, ela é necessária. Agora, quem está do lado, oferecendo e se doando e fazendo isso de voluntariado, tem que estar disposto e preparado em diversos aspectos, tá? Emocionalmente, psicologicamente, corporalmente, fisicamente, né? Tudo. Tecnicamente, para executar algo onde você tem que rever talvez a rota de 2 em 2 minutos. E não é porque você tem a ferramenta que você está levando a solução, né? O voluntariado ele traz muito isso. A gente aprende muito mais do que a gente está indo talvez ensinar, entendeu? Por conta desse canal de comunicação, que é uma comunicação, né, afetiva até, mas um relacionamento que você tem que construir. Um ponto muito interessante dessa escutativa é que rotas precisavam ser vistas, só que como isso tomou toda a proporção de comunicação,
um ano depois, quando eu cheguei lá, a gente estava vendo inúmeros problemas que não existiam na comunidade, né? Porque eles não estavam... Agora, os resíduos que eles estavam catando era para eles poderem se alimentar. E aí eu tô falando de resíduos, descarte de supermercados e marcas gigantes, da boa parte da zona sul do Rio de Janeiro, onde eles tinham que comer coisas estragadas. Antes, quando eles chegavam com desejo de querer ter uma carne no final de semana para a família, eles iam lá, coletavam aquilo, reciclavam, ganhavam sustento e compravam ali uma carne para o final de semana. Agora não é. Então, como é que você também tem ali, em paralelo, né, o apoio de incentivo a pessoas que estão há mais de 60, 50 anos na geração da tua família, só trabalhando com reciclagem. Você está tirando isso delas, sem trazer elas e inserir elas logo depois, né? E aí, por muito tempo, a gente começou a ter essa escutativa e levar essas soluções para eles, né? Até acho que chegar a uma solução, eu particularmente, né, depois de ter feito algumas ações voluntárias, acho que focado muito no que você falou, eles têm que o poder de escolha. Eu lembro que a gente fez um final de ano, né, para 3 mil pessoas, uma arrecadação até que foi com a Dani Suzuki, que se tornou uma grande amiga minha, que ela tinha cesta básica, mas a necessidade da comunidade era sim uma cesta básica no final do ano, ali no Natal, né, para poder ceiar, fazer toda a comemoração que todos fazem, mas a necessidade era água. E aí a Dani tinha uma solução para abastecimento de água filtrada, e a gente acabou implementando isso. Então foi o Natal, onde a gente estava distribuindo cesta básica, onde as pessoas entravam abraçando, os voluntários abraçando as pessoas, e ali depois eles não pegavam a cesta básica, eles iam para um corredor onde tinham inúmeras doações de roupa, brinquedo, calçado, itens de escola, o que você puder imaginar. Em último, como se fosse um presente de Natal, onde as crianças e os adultos que estavam ali, que iam receber no final desse corredor a cesta básica, eles iam escolher o que eles queriam para eles. Normalmente, quando a gente está ali se voluntariando, doando, a gente já pega alguma coisa e fala, toma, pega e toma. A gente não perguntou, você quer isso da cor rosa ou branca? Você tá precisando? Não tem normalmente essa escuta. E aí, um dos grandes problemas da ajuda é que nem toda ajuda é ajuda. Uhum. Se a gente não entender o foco daquela ajuda. A gente viu em Petrópolis, né, a incineração de toneladas de roupas depois dos desastres. A gente está vendo isso já no Rio Grande do Sul. É porque ainda não teve um momento de falar sobre isso, mas vai acontecer. Então, nem toda ajuda é ajuda. E aí, como é que a gente sabe que aquela ajuda é necessária? Escutando e sanando ela. Ah, mas tem essa ajuda e essa ajuda. Qual a prioritária? Depois, qual que a gente vai fazer depois? Igual um planejamento. Quando o teu negócio está começando a cair naquelas vendas, você volta a energia para aquilo aumentar e para você desencadear outros passos. E essas rotas precisam ser revistas. Então, acho que muito do ser voluntário, você aprende proatividade, você aprende a ser efetivo, você aprende a falar na hora certa, a respeitar o que o outro está falando e acolher e trazer isso como um ponto de mindset, até porque você vai fazer numa consultoria, né? E eu vejo até muitas lideranças com muita vontade, mas sem perder o foco do ganho de dinheiro. Então, como é que você consegue conectar a escuta de muitos trabalhadores na empresa, por talvez uma causa, né? E uma liderança que tem que fazer aquilo tudo funcionar. E aí você linka isso através dessa escuta. Não é que tem que aceitar um ou outro, é que isso tem que estar no pilar do negócio. Construir em cima do pilar do negócio, monta uma estratégia, isso vai fluir como se nada tivesse acontecido sem atrapalhar ninguém. Ah, mas responsabilidade social é só doar dinheiro. Não. É indicar onde vai gastar esse dinheiro. Também, mas tem inúmeros benefícios que isso gera, né? Diminui turnover, aumenta o bem-estar, senso de pertencimento do funcionário, melhora o psicológico, coisa que você não vai ter problema de gastar, talvez, em excesso, né? Então, isso é positivo. Agora, como é que a gente enxerga isso como um benefício e atrela, incentiva, engaja? Porque eu te garanto, tudo bem que tem gente que não tem essa proatividade de ir para campo, de estar talvez numa praia coletando resíduo, ou de estar dentro de uma escola, né, junto com a professora e ajudando, ou fazendo alguma ação de esporte, ou música, visitando um asilo, né, passando um dia dentro de um asilo. Tem gente que não tem isso, mas existem inúmeras coisas para que essas ações aconteçam. Com certeza você tem conhecimento de montar um plano de Excel, fazer ali algum design específico para
para no dia você aplicar dentro da ação e assim por diante, né? Então, tem como a gente linkar os seus saberes num projeto social, numa ação voluntária, uma ação de responsabilidade. Tudo é sobre estar em campo, né, Lu? Exato. Não. Eu lembro que me chamou a atenção uma vez, ela convidou a gente para ir numa reunião dos líderes do Jardim Gramacho. Da associação. Primeiro, que a primeira vez que eu fui no Jardim Gramacho, os adolescentes que moravam lá, um deles viraram pra minha cara e falaram assim, cara, Luiz, o que você trouxe essa menina? Que ela tá sorrindo. Eles não gostaram de mim porque eu estava sorrindo. Eu, de alguma maneira, estava feliz de estar lá, de poder participar do projeto. Em Campinas eu participava muito e quando eu cheguei aqui no Rio, comecei a não participar mais porque eu não conhecia. E eu estava feliz de estar lá e eles me questionaram por que eu estava sorrindo. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que no dia seguinte eu não consegui voltar porque eu estava com o emocional muito abalado e com muito doído também, porque a gente destruiu uma casa. Mas eu lembro que eu fiquei assim no dia seguinte pensando, nossa, eu nunca fui tão mal recebida em nenhum lugar. Isso nunca aconteceu comigo. Eu me senti meio invasora do lugar deles, porque eles ficavam me questionando o que eu tava fazendo lá, sabe? O que essa menina quer? E depois deu tudo certo, fiz amizade com esses adolescentes. Eu lembro que quando eu voltei lá, eu voltei focada neles, porque as crianças chegavam na gente, escalavam a gente, mas eles não. E eles estavam incomodados com o nosso presente. Eu lembro que quando eu voltei focada em fazer amizade com os adolescentes, que já tinha muito voluntário olhando para as crianças, e depois fiz. A gente até trocou o WhatsApp. E eles me ligavam, mas daí você levou a gente por causa desse projeto para uma reunião, e eu lembro que a líder comunitária falou assim pra gente, eu não quero mais doação de cesta básica, porque a gente está recebendo Bolsa Família, e daí vocês também doam a cesta básica, e daí as pessoas estão comendo a cesta básica e gastando dinheiro com droga, e o tráfico aqui está aumentando muito. Então, e falando com raiva, e eu lembro que aquilo me chocou, porque assim, cara, a gente doa cesta básica, né? Não é errado, mas não é intencional. Com tanto amor para essas comunidades, a gente faz isso de coração. E eles não querem, só que depois, porque quando a gente chegou nessa reunião, ela estava muito agressiva, eu não sei se você lembra, depois ela foi baixando a bola e conversando com a gente. Depois eu fui entender que era um problema, que é tipo assim, cara, o que vocês estão precisando? Que você falou que vocês estão precisando. Eu lembro que ela falou assim, ventilador, umas coisas assim, ela pediu água, sempre eles precisavam, mas ventilador, água, a gente não quer cesta básica. Pega o dinheiro da cesta básica e traz água. E daí eu lembro que foi quando a primeira vez de tantos anos que eu fazia voluntariado que eu levei um choque de realidade. Falei assim, eu faço tudo errado. Eu fico me doando de coração, e é uma doação, muitas vezes pra gente também é um sacrifício, e eles não querem, porque eu não sei fazer isso. A gente precisa saber o que eles querem, né? Tipo assim, esse é o caminho. E esse é o seu negócio, né? Um ponto, acho que é até importante, né? Essa reunião a gente estava indo como voluntário mas a gente foi convidado porque a gente construiu o Jardim do Esporte lá, e a gente tinha um terreno, e a partir daquele momento a gente precisava fazer parte da comunidade do Barson. Como eu já vinha muitos anos atuando na comunidade, acabou que eu tenho um elo muito bom, né, com muitas lideranças que nem se comunicavam, né, eu tenho esporte, eu tenho projeto de esporte, o outro também tem, então eu não quero falar com fulano. E eu acabei trazendo todo mundo pro mesmo jogo, e a associação, ela acabou tomando também mais força, né, e ela é muito presente. Desde que aconteceu o fechamento do lixão, essa associação de Jardim Gramacho, ela vem se potencializando. Que é só de pessoas do Jardim Gramacho também. Tem organização, negócios, igrejas, né? Eles se reúnem para falar sobre os problemas daquela região, que pode ir desde ônibus, falta de água, casas que pegam fogo todas na mesma época, né? Que incendeiam e tudo mais. A gente foi como ouvinte, porque também a gente, não só apesar da gente ter, né, o Jardim do Esporte, que é um projeto para a gente poder impulsionar, né, o esporte, despertar isso como uma ferramenta de transformação na vida daquelas crianças através de mais educação, né, e acesso, oportunidade, mas principalmente para escutar o que era o problema deles, porque outras organizações de fora da comunidade, que às vezes têm conexão com uma família específica ou duas famílias específicas, não necessariamente são lideranças de uma comunidade inteira, né, acabavam levando isso e fazendo, né, muitos problemas na comunidade, como distribuir hambúrguer, mas não coletava o papel do hambúrguer. Então, você ia lá, tinha 1000 papéis de hambúrguer num campo. Distribuir água dentro do copo descartável e não ter a coleta da água. Chegar com um caminhão de roupa, despejar, como se fosse um caminhão de cimento, fazer uma pilha, e as pessoas da comunidade brigavam.
E no dia seguinte, se estapeavam, no dia seguinte brigavam, era marido brigando com a mulher, porque estavam brigando por causa de uma calça, que não era nem o tamanho delas, mas é a forma como estava sendo feita uma doação. Uma doação que vem do coração, mas que precisa de técnica, sabedoria para poder executar. Então, eu entendo os seus sentimentos. Muitas das coisas que estavam acontecendo ali não eram pra gente, mas é porque a gente servia de porta-voz para as outras organizações. Mas assim, o meu sentimento foi um sentimento de choque, de entender finalmente o que eu tava fazendo. Tanto que hoje eu voluntario dando o dinheiro que eu consigo para as instituições que trabalham, porque eu entendi que eu não sabia fazer aquilo. E tipo assim, precisa realmente de uma organização, né, Lu? E existem negócios hoje que fazem essa organização. A Luíse faz a ponte com as empresas, mas eu tive o prazer de conhecer o pessoal do Instituto FI. Vamos ver se em algum momento eu consigo trazer eles para cá, que eles, tipo, fazem essa organização do que as empresas estão doando para onde precisa ir esse dinheiro e para quem está precisando de voluntário, para quem está precisando de ajuda. Eu acho que a VV também faz essa ponte, né? Uma das grandes instituições, né? O Instituto FI é hoje, para mim, acho que uma das maiores empresas hoje que consegue fazer, né, a balança que eu normalmente executo, né, hoje como estilo de vida e até no profissional, mas que eles conseguem executar a cadeia inteira, né, seja com projetos de incentivo de grandes empresas, arrecadações, doações, distribuição dessas doações, incentivo aos projetos de tirar ele de um pequeno projeto e tornar ele, né, um projeto grande, né, acho que eu conheci o Instituto FI bem menor e hoje eu vejo a proporção deles. Estava num evento recentemente e, assim, extraordinário. É realmente extraordinário. E a VV também, né? A VV tem um negócio muito importante que ela treina o voluntário. Então, se você quiser voluntariar na VV, você precisa fazer um curso. Senão você não vai, né? Tem algumas capacitações agora que estão acontecendo, né? Até gratuito. E eu desconheço outras organizações que estejam fazendo. Está acontecendo mais ou menos 15 dias. Por conta do Rio Grande do Sul, que é uma capacitação de ajuda. Como é que você se voluntaria, como é que você consegue fazer uma ajuda, e eles trazem o caso exatamente do Rio Grande do Sul, né? A própria Mariana Serra, o Fabiano, eles estão em loco, moram lá e estão fazendo essa capacitação normalmente de noite, 2 horinhas, é uma coisa super real, né? E o que hoje a V Volunteer, ela é uma plataforma de ajuda humanitária. Então ela tem, seja terremoto, alagamento, desastre, tsunami, o que você imaginar. Né, atua em 20 países, todo inteiro. Né, atua em 20 países. Eu tive a oportunidade, no meio da pandemia, onde estava rolando a fronteira Brasil-Venezuela, toda a parte de refugiados, né, vindo ao Brasil, e junto com uma operação acolhida, né, toda feita ali para poder receber esses migrantes refugiados, e no meio da pandemia que a gente estava naquele caos, né, de como é que a gente cuida da saúde, cuida do refugiado que tem várias demandas, insere ele, integra ele dentro da sociedade, dentro da cultura brasileira, sendo ele venezuelano com uma outra cultura, né, sem perder ali tudo que eles têm do lar, da cultura deles, né, tentando ali. E aí eu tô falando de pessoas civis, mas eu tô falando também de indígenas, que o refúgio, ele é o refúgio de todas as culturas, etnias, raças, né, crenças, etc. Então eu tive essa experiência de poder ir num campo de refugiado, né, junto com a Acnur, que é a ONU de Refugiados, atuar com a Volunteer Vacation, atuar com uma outra organização que é no local, que atua com refúgio, que é o Refúgio 343. Então a gente está falando ali de vários representantes, né, que acabam apoiando no desenvolvimento daquela causa. Me perguntei também, como engenheira, como pessoa da sustentabilidade, o que faria, porque eu estava indo numa ação de médicos. Porém, existem expertises que a gente consegue executar em campo. Então, eu pude fazer inúmeras atividades com crianças, porque enquanto os pais estão ali fazendo toda a dinâmica de preenchimento, tá tendo reuniões mesmo, né, com quem tá ali do refúgio fazendo o cadastramento, a criança tá correndo de um lado pro outro, a criança quer brincar, a criança quer fazer inúmeras outras coisas, né, então eu tava fazendo atividades com elas, enquanto eles estavam ou indo para um psicólogo, ou indo para um emergencista, ou indo para uma análise, né, médica, e passando por toda a triagem de tudo que a gente fazia. Então, acabei ali podendo ser esse tipo de coisa. Apoiava em logística dos 2 médicos que eram voluntários comigo, apoiava em gestão de projetos, em coisas rápidas e essenciais que eu consegui tirar do papel ali. E teve um grande momento que uma das mães estava precisando
de um atendimento psicológico e psiquiátrico, né? E o filho dela tinha um autismo elevado e não tinha ninguém ali que tinha lidado e que poderia lidar com esse tipo de pessoa, né? E ali a gente conseguiu, a Mari veio na hora, eu lembro disso, veio Lu, você já lidou com esse tipo de criança? Era uma criança até maior do que eu, né? E tal. E aí eu, anos atrás, lembrei que eu fiquei 2 anos na Sene, que é aqui no estado do Rio de Janeiro, uma grande organização, né, com crianças excepcionais. Então eu falei, Mari, eu já lidei algumas vezes, eu acho que eu controlo. No caso disso, a gente pode chamar a mãe, fica próximo aqui e tal. E eu me lembro que na hora, né, ele deu uma rejeitada, deu uma gritada quando a mãe acabou entrando, né, que era um container onde a gente atendia a mãe. E aí eu fui com muita calma, estendi minha mão, e ele segurou minha mão, e ele ficou 40 minutos só fazendo assim na minha unha e mexendo na minha unha, tranquilamente. Quando a mãe dele saiu, até me emociona um pouco, mas quando a mãe dele saiu, ela falou, não tô acreditando, porque isso ninguém nunca conseguiu fazer. E acho que é isso, a gente tem um pouco de empatia e um pouco de amor, são pequenos atos que a gente... E a mãe tava precisando, né, a própria psicóloga Ana, que atendeu também, ela ficou super emocionada, né, dela ter conseguido esse espaço, e a gente tem muitas histórias com todas essas pessoas, então... Você emociona aqui, eu emociono aqui e a gente vai acabar chorando daqui a pouco. E esse foi um caos, e como é que eu saio do Rio de Janeiro, vou pra Pacaraima, né, em Roraima, na fronteira Brasil-Venezuela, para viver algo tão espetacular. Não sei que eu posso dizer dessa forma, com uma pequena gotinha que anos atrás eu ajudei uma instituição. E olha que bizarro, a Sene, ela veio através de um descobrimento de um problema que a Cabify teve com relação no Dia das Crianças delas, onde eles colocaram aquele brinquedo Gênesis de cores, colocaram em vários carros no Brasil inteiro para as crianças brincarem ali no mês de outubro, né, para despertarem na criança e tal, e eles ficaram com esses brinquedos ociosos. Depois de brincar. Porque acabou a campanha. Então, como é que você pega um ativo de uma ação de marketing positivo? Porque, deve ser super maneiro dentro de um carro de transporte você ficar brincando no Dia das Crianças, não, no mês ali de outubro, Dia das Crianças, mas como é que depois, em novembro, vamos dizer, isso se torna um passivo, porque a empresa não tem dinheiro para deslocar isso para uma ONG, para entender qual ONG que precisa, para o que faz com esses brinquedos, através de uma parceria entre Cabify e Estrelas. E aí eu fui acionada, Luiz, temos esse problema, o que fazemos? E eu lembro exatamente que a gente inseriu todos os funcionários, inseriu os motoristas ali que tinham um grau de, vamos dizer, estrela 5, né? Para engajar eles a irem na Sene, conhecer a Sene, né? E isso ser desenvolvido com as crianças que estavam ali. Em 3 a 6 meses, as crianças que, por exemplo, tinham um pouco mais de dificuldade para comer, o brinquedo foi colocado antes do horário de almoço. Isso despertava, agitava mais as crianças. Elas iam com um pouco mais de fome e comiam mais. As crianças precisavam gastar energia, porque elas eram muito agitadas na hora de sair da instituição, né, depois de todo o trabalho lá. Elas brincavam antes de sair, iam um pouco mais calmas para dentro de casa, para poder dormir nas suas casas. Então a gente começa a entender a funcionalidade do brinquedo para quem foi feito. E aí, se você pesquisar o histórico de empreendedorismo desse jogo, que tem mais de, sei lá, quase 30, 40 anos que existe esse jogo, na minha infância já existia, agora acho que ele só vem só com designer bonitinho, sabe? A cada ano muda e tal. Você vai perceber que que um empreendedor que criou o jogo teve música através dos pais, teve cores porque a família era artística, e daí ele empreendeu, depois de falir quase 3 negócios, um jogo, que tá 80 anos, né? Nem 30, 80 anos no mercado. E esse jogo era um passivo. Então, como é que eu ia dar isso para uma pessoa comum e tal, se ali tava todo o DNA de algo que seria essencial para a gente colocar dentro de pessoas que poderiam usar isso a seu favor, né? Então, mas foi estudando. Não foi conecta lá, né? Inteligência do seu negócio, né? Tipo, você entende, você vai fundo, aí você consegue acertar no resultado, porque esse é o seu business. Mas falando de business, a Luíse, ela teve uma grande dificuldade de se enxergar como empreendedora, porque eu lembro que eu falava, Lu, meu Deus, vem da consultoria, assim, não, eu quero trabalhar no setor privado, eu tenho um sonho de trabalhar ainda num setor privado gigante. E eu falava, Lu, pelo amor de Deus,
Como que foi, Lô, assim, quebrar esse negocinho dentro de você e falar assim, não, eu vou empreender sim. Acho que agora o lado como amiga, né? De você ter falado também muito, isso acaba ficando, né, no nosso... Mas eu sei que não foi só eu, acho que eles eram enxergados, assim, por muitas pessoas por aí. Sim, acho que como eu fazia sempre muito na boa vontade, né, e com muita expertise, eu tenho alguns comportamentos que vêm dos meus pais, né, minha mãe é muito organizada, é muito dedicada, então eu levo isso para tudo que eu faço, né, e meu pai entrega muito, 100% dele, eu também tenho muito disso, dentro de tudo que eu faço na vida, eu escolho fazer, né, eu me entrego 100% e eu acabava levando isso para tudo que eu fazia, no social, no voluntariado, nas consultorias, e acho que o despertar mesmo foi quando eu já entendia que eu tinha técnica, o conhecimento e que eu precisava externalizar isso para um alcance maior, né? Além ali do meu eixo, das minhas redes, do que eu conseguia conectar. E eu sempre escutei muito das pessoas, eu quero cada vez mais, eu quero estar sempre mais perto. E desde ali dos 18 anos eu tinha, né, uma empresa término que era de treinamento, consultoria, por conta de trabalhos externos que aconteciam, pequenas coisas. E acho que esse despertar veio muito também, né? Eu vinha já num histórico contínuo de ficar uns 5, 3, 4 anos em diversos tipos de consultoria. Então, né, fui ali numa consultoria focada em resíduos, que era no aeroporto, na época, logo quando eu me formei. Depois eu fui para uma de agronomia e produção orgânica. Então, eu fui para o campo, né? Fui entender um pouco mais desse campo, na mão na terra, entender por que os orgânicos, saúde, bem-estar, alimentação. Logo depois eu fui para um de marketing consciente, que é como é que a gente comunicava tudo que a gente executava, né, e que tinha uma ênfase já em sustentabilidade. E aí, por último, né, eu vim aí falando sobre finanças, sobre novos negócios, sobre, né, sustentabilidade, mas focado muito mais na economia. Então, quando eu comecei a entender que eu estava beirando diversos nichos diferentes e que isso me completava no E, no S, no G, que é no ambiental, no social e na governança, eu comecei a entender que eu estava cumprindo todos esses pilares. Então, como é que hoje uma pessoa que tem uma pequena sabedoria, que consegue contextualizar isso, mudar, transformar, inserir isso em negócios, seja de pequeno porte ou grande porte, inserir isso em estratégias eficientes, não podia estar empreendendo por livre e espontânea vontade, né? E muitas dessas jornadas que eu tinha nessas empresas, nessas consultorias, eu também, em paralelo, sempre estava fazendo terceiro setor, voluntariado, responsabilidade social, e era onde eu usava, né, o meu CNPJ ali para empreender, para poder apoiar. Não necessariamente eu podia fazer por esses negócios, né, isso, então eu acabava usando o meu CNPJ para isso. Depois da pandemia, acabou que eu entendi que muitos anos atuando em comunidade, eu tinha que mudar a minha forma de ser voluntária. E por mais que eu tivesse ali sempre com muitos líderes, eu, com todo respeito e humildade, eu tirava um pouco da voz dele. Porque as pessoas me viam como essa representante. Então, eu tirava um pouquinho até da visão que empresas, negócios e até voluntários tinham daqueles líderes. Na pandemia, essa chave virou, porque eu estava online. Eu estava aqui com o meu computador, eles me passavam um problema, eu falava, resolve dessa forma, tem que falar com o fulano Beltrano, e assim é salvo. Então, eles tinham, e eles estavam em campo, naquilo que eles estavam ali cobertos a fazer. Eu indo para Roraima, então era muito mais vou te instruir como é que faz. E aí, de fato, ver hoje esses líderes em jornal, em mídias gigantes, indo rodar o mundo por conta dos seus projetos, por conta do seu propósito, o impacto que eles geram naquela região em que eles atuam, foi a realização. E na pandemia eu vi isso acontecer. Vejo até hoje. Acho que quando eu vejo qualquer um deles hoje numa televisão, numa matéria, em qualquer coisa, num vídeo institucional, me emociono e falo, fiz parte, mas que bom que eu consegui também me tirar de campo e hoje ser conselheira, amiga, apoiadora, consultora deles. Então foi ali, eu acho que na pandemia me veio de fato você sempre foi empreendedora, né? Continua dessa forma e desenvolve novas expertises e metodologias para esse teu negócio, para aquilo que você já executa, e continua fazendo as consultorias de estratégia de sustentabilidade, né, de impacto positivo, porque isso é hoje, né, e com certeza o que eu vou estar aí por 20, 30 anos fazendo ainda, né, e eu acho que os dois lados, eles me instigam muito porque eles mudam muito rápido, e é legal porque eu tenho que mudar rápido, e uma coisa que eu amo fazer,
talvez agora, mas não quando eu era menina e adolescente, é estudar e absorver conhecimento. Se adaptar. Sobrevive da teoria da evolução. Sobrevive quem se adapta melhor, né? E não quem sobrevive mais. É quem se adapta, quem tem o poder de se adaptar. Exato. E Lu, é um prazer saber que você agora está nesse caminho do empreendedorismo. Eu acho que de alguma maneira eu te incentivei. Não sei quanto, não sei como, mas acho que eu te incentivei. Acredito que o nosso episódio está chegando ao fim. Mas antes da gente chegar e encerrar, eu queria deixar um espaço aberto para você falar. Se você quiser, pode ser um conselho, pode ser qualquer coisa que você queira falar aqui do seu coração pra gente encerrar esse episódio. Eita, boa. Acho que, primeiro de tudo, agradecer, né, Bi, muito essa oportunidade. Oportunidade de estar abrindo talvez aí os 2 eixos, né, onde eu me atuo, faço essa gangorra e eu acho que é muito importante. Eu aprendi, né, que não dá pra abraçar o mundo, mas que dá pra você desenhar o seu mundo e abraçar ele 100%. E tem que abraçar 100%. Então, acho que para todos os empreendedores que têm batalhas constantes, acredita no seu propósito, acredita na sua causa e vale a pena. Vale a pena fazer aquilo que a gente ama. Tem coisas que é óbvio no meio do negócio que a gente odeia fazer, né? Tem gente que odeia fazer finanças do negócio, fazer relatório, mas faz parte do processo. E quando a gente não gosta de fazer, a gente tem que estender o braço e chamar quem gosta para estar junto. E aí essa conexão é que vai fazer aquele teu negócio, aquele teu propósito avançar. Isso vai servir desde como você vai gerir tua família até o teu negócio, né? Então, acredita em fazer aquilo que vai, né, fazer o despertar, o impulsionar, porque isso também, né, o trabalhar, que o empreender tá ligado ao trabalho. Não é porque o empreendedorismo ele é menor, talvez de porte, que ele não quer dizer que ele é um trabalho. E esse trabalho tem que ser com propósito, porque a gente está ali se doando 8, 10, 12, empreendedor então, nem se fala quantas horas do dia. E que você possa, sim, levar saúde, bem-estar, esporte, amor, compaixão, empatia, valor, que são valores humanos, muito mais do que valores financeiros para o teu negócio. Não dá para esquecer o financeiro, mas também não dá para esquecer o humano. E tornar a mesma gangorra que eu faço hoje da minha vida, essa gangorra pro teu empreendimento. É possível, não é difícil. Às vezes é um ajuste de parafusinho, de fato é apertar um pouquinho, ou às vezes é criar uma linha de estratégia que pode trazer inúmeros benefícios riquíssimos, né, para dentro do teu negócio. Então é de fato acreditar, fazer acontecer, não parar continuamente de estudar e contar. Pode contar comigo. Quem tá aqui assistindo e quiser contar com você, por onde te acha? Mais fácil, e-mail, né? Mas o Instagram também é uma boa ferramenta, né? Luíse Valentim. Tá aqui na descrição do vídeo o LinkedIn, né? O Instagram e o e-mail da Lu, se você quiser contratar a consultoria da Lu para trazer um pouco mais desse trabalho social ativo para sua empresa, tá aqui. Mas pode deixar comentário também que ela veio aqui responder. Pedir para responder os comentários de você. Com prazer. Obrigado, Vi. E você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, também não esquece de seguir a gente aqui no canal do YouTube, dar seu like, encaminhar esse vídeo para alguém, incentivar esse projeto a crescer, chegar mais longe, para que a gente possa trazer mais negócios, mais pequenos empreendedores com histórias incríveis como a da Luíse. E Lu, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, pelo seu espaço, por você me receber aqui na sua casa e contar um pouco dessa sua história que é emocionante e linda. Espero que as pessoas tenham se apaixonado por você igual eu sou apaixonada por você. Eu que agradeço. Obrigada de coração. Imagina, gente. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.